Olá, meu nome é Roberto Silva, mas na estrada todo mundo me conhece como Beto do Paraná. Tenho 41 anos e há 17 anos trabalho como motorista de van escolar, fazendo o trajeto entre pequenas cidades do interior paranaense. Vocês já dirigiram de madrugada por estradas secundárias? Aquelas que cortam campos de soja e milho, onde a única companhia são os faróis cortando a escuridão e o ronco do motor ecoando no silêncio absoluto? Minha história começa numa dessas madrugadas frias de julho, quando eu rodava pela PR-460, uma estrada que liga Cascavel a pequenos distritos rurais. Era uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão. Cada lombada, cada ponte de madeira, cada curva perigosa, onde já tinha visto acidentes acontecerem. Naquela época, minha vida era uma rotina mecânica. Acordar às 4 da manhã, pegar as crianças nos sítios para levar à escola na cidade, depois buscar material de construção ou sementes para os produtores rurais. Um trabalho honesto, mas que me deixava cada vez mais vazio por dentro. Vocês sabem como é quando a gente perde o rumo? Não estou falando de se perder na estrada, mas de se perder na vida mesmo. Há 2 anos eu tinha perdido meu irmão mais novo num acidente de moto bem na BR-277. Éramos muito unidos desde pequenos. Ele era meu parceiro de trabalho, meu melhor amigo, o padrinho do meu filho único. Quando ele partiu, levou junto uma parte de mim que eu não sabia como recuperar. Minha esposa Carla percebia que eu estava diferente. Meu filho Mateus, mais calado, que na época tinha apenas 9 anos, começou a me perguntar por que eu não brincava mais com ele como antes. A verdade é que eu tinha parado de acreditar em muita coisa, parado de ir à igreja aos domingos, parado de rezar antes das refeições, parado de ver sentido nas coisas simples da vida. Era como se uma névoa cinzenta tivesse coberto tudo ao meu redor, deixando apenas o trabalho automático e o silêncio pesado dentro do peito. Minha van azul metalizada tinha se tornado meu refúgio e minha prisão ao mesmo tempo, o lugar onde eu passava a maior parte do dia, sozinho com meus pensamentos sombrios e a saudade do meu irmão, que parecia nunca diminuir. Naquela madrugada específica de julho, eu estava voltando de uma entrega de ração em São Miguel do Iguaçu, quando aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. O relógio do painel marcava 2h40 da manhã. A temperatura externa estava em 6 graus e uma garoa fina começava a embaçar o para-brisa. Eu dirigia no piloto automático, conhecendo cada metro daquela estrada, quando de repente avistei algo que não deveria estar ali, naquela hora e lugar. À beira da PR-460, próximo a um antigo moinho abandonado que serve de ponto de referência para os motoristas locais, estava parada uma figura humana. Era uma mulher jovem, aparentando ter uns 25 anos, vestindo um casaco branco que brilhava levemente mesmo na escuridão. Ela segurava uma mochila pequena nas mãos e parecia olhar diretamente para os faróis da minha van, como se soubesse que eu estava chegando. Meu primeiro instinto foi acelerar e passar direto. Naquela região, especialmente de madrugada, é perigoso parar para estranhos. Além disso, eu estava cansado, com pressa de chegar em casa, e não tinha paciência para complicações. Mas quando passei por ela e olhei pelo retrovisor, vi que ela tinha levantado a mão num gesto discreto de pedido de carona, e algo dentro do meu peito se apertou. Era como se uma voz sussurrasse na minha mente: "Volta, Roberto, ela precisa de você."
Parei a van uns 50 metros à frente, liguei o pisca-alerta e caminhei de volta até onde ela estava. De perto, pude ver que tinha traços delicados, olhos escuros muito expressivos e um sorriso sereno que transmitia uma paz estranha. Não parecia ter medo, não demonstrava pressa ou desespero, como seria normal numa situação dessas. "Boa noite", disse com uma voz suave que parecia familiar, embora eu tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. "Poderia me dar uma carona até a igreja do centro de Cascavel? Sei que é longe, mas posso ajudar Alguma com a coisa na gasolina." maneira como ela falou, na tranquilidade dos seus gestos, na forma como me olhava diretamente nos olhos, sem desconfiança, fez com que eu concordasse imediatamente. "Claro, pode entrar. Não precisa pagar nada." Ela subiu no banco do passageiro com uma elegância natural e colocou a mochila no colo. O interior da van, que sempre cheirava a diesel e produtos rurais, de repente ficou impregnado com um aroma suave de flores. Não um perfume artificial, mas como se ela tivesse caminhado por um jardim antes de aparecer naquela estrada deserta. Durante os primeiros quilômetros, rodamos em silêncio. Eu estava concentrado na estrada, que começava a ficar mais perigosa com a garoa, e ela parecia perdida em seus próprios pensamentos. Mas havia algo reconfortante naquele silêncio. Não era constrangedor como costuma ser com estranhos, mas tranquilo, como se ela fosse uma pessoa que eu conhecia há anos. A presença dela ali ao meu lado fazia com que o peso que eu sempre carregava no peito parecesse mais leve, como se alguém tivesse dividido o fardo comigo. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. "Você parece carregado", disse, sem tirar os olhos da estrada à frente. "Alguma coisa está pesando no seu coração." Com a observação. Como uma completa estranha, podia perceber algo que eu me esforçava tanto para esconder até da minha própria família. Tentei disfarçar. É só cansaço. Trabalho muito. Durmo pouco." Mas ela balançou a cabeça devagar e me olhou com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar muito além da superfície. "Não é cansaço do corpo", disse com uma certeza tranquila. "É cansaço da alma. Você perdeu alguém importante, não foi?" Como ela podia saber disso? O coração disparou no meu peito. Apertei mais forte o volante, sentindo as mãos ficarem suadas. "Por que a senhora acha isso?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Porque reconheço a dor nos seus olhos", respondeu ela simplesmente. "É a mesma que eu vejo em muitas pessoas que encontro pela estrada. A dor de quem perdeu um pedaço de si mesmo e não sabe como continuar." E então, sem entender direito o porquê, comecei a falar. Contei sobre meu irmão, sobre como éramos unidos desde pequenos, sobre o acidente, sobre como eu me sentia culpado por não ter conseguido salvá-lo. Falei sobre a raiva que sentia de Deus por ter permitido que isso acontecesse, sobre como tinha perdido a fé e o interesse pelas coisas que antes me faziam feliz. Contei sobre meu filho que me perguntava por que eu não brincava mais com ele, sobre minha esposa que tentava me ajudar, mas não sabia como. Ela escutava tudo sem me interromper, apenas fazendo pequenos gestos com a cabeça para mostrar que estava prestando atenção. Quando terminei de falar, ficamos novamente em silêncio por alguns minutos. Então, ela abriu a mochila que estava no colo e retirou de lá uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita em resina com detalhes dourados. A imagem brilhava suavemente na luz do painel, como se tivesse luz própria. Meu nome
E essa Ana pequena Cristina, santa aqui me acompanha, disse, segurando a muitos imagem com carinho. Ela Ela já me ajudou a passar por momentos muito difíceis. Olhei rapidamente para a imagem e senti algo estranho. Uma sensação de calor no peito, como se um nó que estava apertado há meses começasse a se afrouxar. Você acredita em milagres, Roberto? Perguntou ela. Não sei se acredito mais em alguma coisa, respondi honestamente. Depois que perdi meu irmão, parece que Deus sumiu da minha vida. Ana Cristina sorriu com uma doçura que me lembrou da minha mãe quando eu era criança e tinha medo do escuro. Deus não some nunca, disse ela. Às vezes nós é que fechamos os olhos para não vê-lo. A dor pode ser tão grande que não conseguimos enxergar nada além dela. Chegamos a um trecho da estrada onde há uma pequena capela dedicada a São Cristóvão, o protetor dos motoristas. É um lugar onde muitos caminhoneiros param para fazer uma oração antes de viagens longas. Para minha surpresa, Ana Cristina pediu para eu parar ali. Podemos ficar só alguns minutos? Perguntou. Gostaria de acender uma vela. Paramos no estacionamento de terra batida ao lado da capela. Ela desceu da van, levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida e me convidou para acompanhá-la. A capela estava aberta, iluminada apenas por algumas velas que outros viajantes haviam deixado acesas. Era um ambiente simples, mas havia algo de sagrado naquele silêncio, naquela penumbra dourada das chamas dançando. Ana Cristina ajoelhou-se no banco da frente e colocou a imagem ao lado de uma vela que acendeu. Começou a rezar baixinho. Palavras que eu não conseguia entender completamente, mas que pareciam carregar um peso de súplica e gratidão. Fiquei de pé atrás dela, sem jeito, sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que eu não entrava numa igreja que me sentia deslocado, como um estranho naquele ambiente. Mas então ela se virou para mim e estendeu a mão. Venha, disse suavemente. Ajoelhe-se aqui ao meu lado. Hesitei por um momento, mas alguma coisa na maneira como ela me olhava fez com que eu obedecesse. Ajoelhei-me no banco de madeira gasta e ela colocou a pequena imagem entre nós dois. Feche os olhos, sussurrou, e fale com seu irmão. As palavras começaram a sair. Senti apenas sobre a saudade, sobre a culpa, sobre como eu sentia que tinha falhado com ele. Falei sobre o vazio que ficou na minha vida, sobre como eu não sabia mais como ser pai, marido, amigo. E pela primeira vez desde o acidente, chorei de verdade. Não aquele choro contido que eu fazia sozinho no carro, mas lágrimas que vinham do fundo da alma. Ana Cristina segurava minha mão enquanto eu chorava, transmitindo uma força silenciosa, com uma certeza absoluta. E Ele quer que você também esteja. Não se culpe pelo que aconteceu. Não foi sua responsabilidade salvá-lo, mas é sua responsabilidade continuar vivendo, continuar sendo o pai e marido que sua família precisa. Antes de continuarmos com a próxima parte dessa história incrível, eu queria fazer um pedido especial para vocês que estão me acompanhando até aqui. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se vocês já passaram por momentos parecidos ou conhecem alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança como essa, deixem um comentário contando. Qual foi o momento na vida de vocês em que mais precisaram de um anjo da guarda? Pode ser uma pessoa que apareceu na hora certa, um sinal que receberam quando mais precisavam, ou mesmo uma coincidência que mudou tudo. Quero muito ler essas histórias nos comentários, porque tenho certeza de que cada um de vocês tem testemunhos lindos para compartilhar.
E se vocês ainda não se inscreveram no canal, esse é o momento perfeito. Temos muito mais histórias reais e emocionantes como essa para compartilhar com vocês. Aperta aí no sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Saímos da capela após quase 1 hora. Eu me sentia diferente, mais leve, como se tivesse deixado ali dentro um peso que carregava há 2 anos. Ana Cristina guardou a imagem de Nossa Senhora Aparecida na mochila e caminhamos em silêncio até a van. A garoa havia parado e algumas estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. "Roberto", disse ela quando chegamos no veículo, "antes de continuarmos, preciso te contar algo importante." Parou na frente da van e me olhou diretamente nos olhos. Num acidente de trânsito. Há 4 anos. Ele tinha apenas 19 anos e estava voltando da faculdade quando um motorista embriagado bateu no carro dele. Senti um choque percorrer meu corpo. Como podia ser tanta coincidência? Durante 2 anos eu vivi exatamente como você está vivendo agora, continuou ela. Parei de acreditar em Deus, me afastei da família, deixei a vida passar sem sentir nada, até que uma noite, dirigindo sozinha numa estrada parecida com esta, eu tive um encontro que mudou tudo. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Uma senhora apareceu do nada pedindo carona. Durante a viagem, ela me disse coisas que só meu irmão sabia. Me deu conselhos que ele me daria se estivesse vivo. No final da viagem, ela desapareceu, deixando apenas esta imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fiquei calado. Parte de mim queria questionar, duvidar, encontrar uma explicação lógica. Mas outra parte, uma parte que havia ficado silenciosa por muito tempo, sussurrava que eu estava diante de algo muito maior do que minha mente conseguia compreender. Desde então, prosseguiu Ana Cristina, eu sinto quando alguém precisa de ajuda da mesma forma que eu precisei. É como se Nossa Senhora me guiasse até essas pessoas. Você não me encontrou por acaso naquela estrada, Roberto. Fui enviada para te encontrar. Ela tocou levemente meu braço. Seu irmão não partiu para sempre. Ele está apenas em outro lugar, mas ainda zela por você e ele quer que você volte a viver. Subimos na van e retomamos a viagem, mas agora a atmosfera era completamente diferente. Eu me sentia conectado com algo que não conseguia nomear, uma força invisível que parecia envolver tudo ao nosso redor. As luzes dos poucos carros que passavam na estrada pareciam mais brilhantes, os contornos das árvores mais nítidos, até mesmo o ronco do motor soava mais harmonioso. Foi então que aconteceu o que mudaria minha vida para sempre. Estávamos passando por uma curva fechada, próxima ao trevo de acesso a Cascavel, quando Ana Cristina de repente gritou: "Pare! Pare agora!" Pisei no freio instintivamente, fazendo a van derrapar um pouco no asfalto molhado. Parei bem no meio da curva, com o coração disparado. "Por que você gritou?" Perguntei, olhando ao redor sem ver nada de anormal. Ela estava pálida, com as mãos tremendo. "Tem alguma coisa errada à frente", disse com voz apertada. "Muito errada. Não podemos continuar por este caminho." Achei estranho, mas algo na urgência da voz dela me fez acreditar. Dei ré e peguei um desvio que eu conhecia, uma estrada vicinal que aumentava a viagem em uns 20 minutos, mas era mais segura. Apenas no dia seguinte, quando liguei o rádio para ouvir as notícias, descobri o que tinha acontecido. Exatamente no horário em que passamos por aquela curva, um caminhão carregado de combustível havia tombado.
explodido e interditado completamente a rodovia. Se não tivéssemos parado e mudado o caminho, teríamos chegado no local poucos minutos antes da explosão. Certamente teríamos morrido. Durante o resto da viagem até Cascavel, ficamos principalmente em silêncio. Eu estava tentando processar tudo o que havia acontecido. A conversa na capela, a história dela, o aviso que nos salvou de uma tragédia. Quando chegamos ao centro da cidade, próximo à Igreja do Sagrado Coração, ela pediu para parar. "É aqui", disse, pegando a mochila. Antes de descer, tirou novamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a colocou no porta-luvas da van. "Isso é para você", disse com um sorriso, "para lembrar que não posso estar sozinho, deve ser muito importante para você." Mas ela balançou a cabeça. "Agora ela precisa ficar com você. Quando chegar a hora certa, você saberá para quem passar." Ana Cristina desceu da van e caminhou em direção à igreja. Quando estava a uns 10 metros de distância, se virou e acenou. "Cuide-se, Roberto. E lembre-se, seu irmão está orgulhoso do homem que você é. Agora volte para sua família e seja o pai que seu filho precisa." Acenei de volta e, quando pisquei, ela tinha desaparecido. Simplesmente desaparecido. Procurei ao redor, desci da van, chamei seu nome. Nada. Era como se nunca tivesse estado ali. Voltei para casa completamente transformado. Minha esposa Carla estranhou quando me viu chegar. "Você está diferente", disse, tocando meu rosto. "Seus olhos estão diferentes." Contei tudo para ela, sobre Ana Cristina, sobre a conversa na capela, sobre como me senti conectado com meu irmão novamente. Ela me ouviu com lágrimas nos olhos. Naquela manhã, pela primeira vez em 2 anos, brinquei com meu filho Mateus. Construímos um castelo de Lego juntos e ele me disse: "Papai, você voltou." Essa frase ficou gravada no meu coração. Eu realmente havia voltado, não apenas para casa, mas para a vida. 3 semanas se passaram desde aquela noite transformadora. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que Ana Cristina deixou ficou permanentemente no painel da minha van. E todos os dias, antes de começar o trabalho, eu fazia uma pequena oração pedindo proteção para mim e para todos que transportava. Minha rotina continuava a mesma: levar crianças para a escola, transportar mercadorias entre as cidades. Mas agora eu fazia tudo com um propósito diferente, com o coração mais aberto e atento aos sinais ao meu redor. Foi numa terça-feira chuvosa de agosto que compreendi completamente qual era a minha verdadeira missão. Eu estava voltando de Santa Helena depois de deixar um carregamento de sementes, quando vi um homem parado debaixo de uma árvore na beira da estrada. Era um senhor de uns 60 anos, com roupas encharcadas e uma expressão de desespero no rosto. Sem hesitar, parei para oferecer ajuda. "Obrigado por parar, meu filho", disse ele, subindo na van. "Meu nome é José Carlos e estou tentando chegar ao hospital de Cascavel. Minha esposa está internada em estado grave e eu não tenho dinheiro para o ônibus." Enquanto dirigíamos, ele me contou que era agricultor de subsistência, que sua esposa havia sofrido um infarto e que os médicos haviam dito que ela tinha poucas chances de sobreviver. Ele estava desesperado, perdido, sem saber como lidar com a possibilidade de perder a companheira de 40 anos de casamento. Durante toda a viagem, senti uma força me guiando sobre o que dizer. Contei para José Carlos sobre meu irmão, sobre como eu havia me perdido na dor e como encontrei Ana Cristina naquela madrugada.
Falei sobre fé, sobre esperança, sobre como às vezes Deus coloca anjos em nosso caminho quando mais precisamos. Quando chegamos ao hospital, ele estava visivelmente mais calmo, mais confiante. Você foi um anjo para mim hoje, disse ele, apertando minha mão antes de descer. Posso não ter dinheiro para te pagar a corrida, mas vou rezar pelo resto da vida para que Deus te abençoe. Antes que eu pudesse responder que não precisava pagar nada, ele já havia entrado correndo no hospital. Fiquei ali parado, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida brilhando suavemente no painel, e entendi que este era apenas o começo. Nos meses seguintes, situações parecidas começaram a acontecer com uma frequência impressionante. Era como se eu fosse magneticamente atraído para pessoas que precisavam de ajuda. Uma jovem grávida que entrou em trabalho de parto no meio da madrugada e precisava chegar à maternidade. Um estudante universitário que havia perdido o último ônibus e precisava voltar para casa antes que seus pais ficassem preocupados. Uma senhora idosa que precisava levar o remédio do coração para o marido diabético e não tinha como se deslocar. Cada uma dessas pessoas trazia uma história, uma dor, uma necessidade específica, e em todos os casos eu sentia a mesma força interior me guiando sobre o que fazer, o que dizer, como ajudar. Às vezes era apenas oferecendo o transporte gratuito, outras vezes era ouvindo seus problemas e oferecendo uma palavra de conforto, e em algumas ocasiões mais especiais era compartilhando minha própria experiência com Ana Cristina e a imagem milagrosa. O mais incrível era que sempre que alguém estava passando por uma situação de perda similar à que eu havia vivido, a imagem de Nossa Senhora Aparecida no painel parecia brilhar mais intensamente. Era como se ela fosse um farol espiritual, atraindo as almas que precisavam de cura e esperança. Comecei a entender que Ana Cristina havia sido enviada não apenas para me salvar, mas para me preparar para uma missão maior. Minha esposa Carla notou as mudanças não apenas em mim, mas em toda a nossa família. Você trouxe uma energia diferente para casa, dizia ela. É como se nossa casa tivesse se tornado mais cheia de luz. Meu filho Mateus, agora com 10 anos, começou a demonstrar interesse pelas minhas histórias da estrada. Ele me pedia para contar sobre as pessoas que eu havia ajudado, e suas perguntas me faziam refletir sobre o quanto minha perspectiva de vida havia mudado. Uma noite, durante o jantar, Mateus me fez uma pergunta que me surpreendeu. Pai, você acha que o tio ainda cuida da gente lá do céu? Foi a primeira vez que ele mencionou meu irmão desde o acidente. Tenho certeza que sim, filho, respondi. E sabe como eu sei? Porque todo dia aparecem pessoas no meu caminho que precisam de ajuda e eu sinto que ele está me guiando para encontrá-las. Foi então que tomei uma decisão importante. Resolvi procurar José Carlos, o primeiro homem que havia ajudado após o encontro com Ana Cristina. Descobri onde ele morava e fui visitá-lo numa manhã de domingo. Para minha surpresa e alegria, encontrei ele e sua esposa juntos, ela completamente recuperada do infarto. Quando me viram, os dois começaram a chorar. Você salvou minha vida naquele dia, disse Dona Maria, esposa de José Carlos. Não só porque levou meu marido ao hospital, mas porque devolveu a esperança para ele. Quando ele chegou no quarto, eu estava desenganada pelos médicos, mas ele entrou rezando, confiante, dizendo que um anjo tinha aparecido para ele na estrada. Naquela mesma noite, eu comecei a me recuperar.
José Carlos me mostrou uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que havia comprado depois do nosso encontro. Ela não sai mais do meu bolso, disse. E toda vez que olho para ela, lembro das suas palavras naquela viagem. Você me ensinou que os anjos de Deus não têm asas, mas dirigem van azul na estrada. Rimos juntos, mas eu sabia que havia uma verdade profunda naquelas palavras. Durante nossa conversa, José Carlos me contou algo que me fez entender ainda melhor o propósito de tudo aquilo que estava vivendo. Sabe, Roberto, depois que me ajudou naquele dia, comecei a reparar em outras pessoas que precisavam de ajuda na minha comunidade. Ajudei um vizinho que estava passando dificuldades financeiras. Levei remédios para uma família que não tinha condições de comprar. É como se sua bondade tivesse se espalhado. Percebi então que o milagre não era apenas individual. Cada pessoa que eu ajudava se tornava um novo elo numa corrente de solidariedade e amor. Ana Cristina não havia aparecido apenas para me curar, mas para despertar em mim a capacidade de curar outros, que por sua vez despertariam essa mesma capacidade em outras pessoas. Era como uma onda de luz se espalhando pela escuridão do mundo. Voltei para casa naquele domingo com o coração transbordando de gratidão. Durante o jantar em família, contei sobre a visita a José Carlos e sua esposa. Carla segurou minha mão por cima da mesa e disse: "Estou orgulhosa do homem que você se tornou, vendo o pai dele ser um instrumento de Deus na vida das pessoas." Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama e fiz uma oração especial. Agradeci a Deus por ter enviado Ana Cristina em minha vida. Agradeci por ter me dado a oportunidade de honrar a memória do meu irmão, ajudando outras pessoas, e pedi para que ele continuasse me usando como instrumento de sua misericórdia. 2 anos se passaram desde Minha aquela van noite azul havia se transformadora tornado com Ana conhecida Cristina. em toda a região como o veículo da esperança. Não era um apelido que eu havia buscado, mas que surgiu naturalmente entre as pessoas que eu havia ajudado e suas famílias. A imagem de Nossa Senhora Aparecida no painel havia se tornado um símbolo de proteção e auxílio para todos que me conheciam. Durante esse período, calculei que havia ajudado diretamente mais de 200 pessoas, desde emergências médicas até simples caronas para quem precisava chegar em casa. Mas o mais impressionante era saber, através dos relatos que chegavam até mim, que muitas dessas pessoas haviam começado a ajudar outras, criando uma verdadeira rede de solidariedade que se espalhou por dezenas de cidades da região. Foi numa madrugada de dezembro, exatamente 2 anos após o primeiro encontro, que vivi a experiência mais extraordinária de toda essa jornada. Eu estava voltando de Foz do Iguaçu, onde havia levado uma família que precisava de atendimento médico especializado para sua filha pequena. A criança havia se recuperado completamente de uma cirurgia delicada e os pais estavam radiantes de felicidade durante toda a viagem de volta. Quando os deixei em casa, Decidi pegar o caminho mais longo da de manhã, volta, pela mesma estrada onde havia encontrado Ana Cristina 2 anos antes. Não sei explicar porquê, mas senti uma atração irresistível por aquele trajeto, como se algo muito importante estivesse me esperando lá. Quando passei pelo local exato onde a havia encontrado pela primeira vez, próximo ao antigo moinho abandonado,
Meu coração começou a bater mais forte. A noite estava clara, com lua cheia iluminando os campos ao redor da estrada. Foi então que a vi novamente. A mesma figura feminina parada no mesmo lugar, usando o mesmo casaco branco que brilhava suavemente na escuridão. Parei a van com as mãos tremendo. Era realmente ela, Ana Cristina, exatamente igual a 2 anos atrás. Não havia envelhecido um dia, mantinha a mesma expressão serena e o mesmo sorriso acolhedor. Quando se aproximou da van, meu coração estava disparado. "Oi, Roberto", disse ela, como se tivéssemos nos visto na semana passada. "Temos muito o que conversar." Assenti, ainda em choque. Ela subiu no banco do passageiro e, como da primeira vez, o interior da van ficou impregnado com aquele aroma suave de flores. "Você fez um trabalho maravilhoso", disse ela, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no painel. "Muito além do que esperávamos." Tentei falar, fazer perguntas, mas ela levantou a mão gentilmente. "Sei que tem muitas Ana dúvidas, Cristina, Roberto." Me contou então a verdade esta noite para esclarecer sobre quem ela era e qual era sua verdadeira missão. Ela não era exatamente uma pessoa comum como eu havia imaginado. Era o que ela chamou de mensageira especial, uma alma que havia escolhido permanecer próxima ao plano terrestre para ajudar pessoas que passavam por momentos críticos de perda e desespero. Quando você perdeu seu irmão e se fechou para o amor, para a fé e para a vida, explicou ela, criou-se uma situação espiritual que precisava de intervenção direta, não apenas para salvá-lo, mas porque você tinha uma missão muito importante pela frente. Milhares de pessoas precisariam da sua ajuda nos anos seguintes. Ela me revelou que meu irmão estava realmente bem e que havia sido ele quem pediu para que ela me encontrasse naquela primeira noite. "Ele está muito orgulhoso de você", disse com lágrimas nos olhos. "Através da sua transformação, conseguiu continuar fazendo o bem no mundo. Cada pessoa que você ajudou foi também uma forma dele continuar ajudando." Ana Cristina me mostrou então algo que me deixou completamente sem palavras. Retirou da mochila um caderno antigo e me mostrou dezenas de páginas com nomes, datas e breves descrições. "Estas são todas as pessoas que você ajudou direta ou indiretamente nos últimos 2 anos. Nas páginas seguintes havia centenas de outros nomes. Pessoas que haviam sido ajudadas por aquelas que eu havia ajudado primeiro. Era uma verdadeira árvore genealógica do bem, mostrando como um único ato de bondade havia se multiplicado em uma onda de solidariedade que atingiu milhares de vidas. Esta é a verdadeira natureza dos milagres, explicou Ana Cristina. Não são apenas eventos sobrenaturais isolados, mas sementes de amor que se multiplicam infinitamente quando plantadas em corações dispostos a servir. Ela fechou o caderno e me olhou profundamente nos olhos. "Sua missão principal está cumprida, Roberto. Você plantou essas sementes. Agora elas crescerão sozinhas." Perguntei se ela continuaria aparecendo para outras pessoas, e ela sorriu misteriosamente. "Sempre que for necessário." A imagem de Nossa Senhora Aparecida, também se tornou que está no seu painel, não é apenas um objeto de proteção. É um símbolo da sua responsabilidade de continuar sendo canal de bênçãos para quem precisa. Rodamos juntos pela estrada por mais 1 hora, conversando sobre espiritualidade, sobre o propósito da vida, sobre como o amor nunca morre,
apenas se transforma. Quando chegamos novamente próximo à capela de São Cristóvão, onde havíamos parado na primeira noite, ela pediu para descer. Esta é nossa despedida, Roberto, disse ela. Você não me verá mais desta forma, mas saiba que estarei sempre presente quando você estiver ajudando alguém. Cada vez que você estender a mão para uma pessoa necessitada, eu estarei lá. Seu irmão estará lá e Nossa Senhora estará lá. Antes de descer, ela tocou minha testa com a mão direita e disse uma oração em latim que eu não compreendi, mas que preencheu todo o meu ser com uma sensação de paz e plenitude que nunca havia experimentado antes. Depois disso, saiu da van e caminhou em direção à capela. Quando chegou à porta, se virou uma última vez, acenou e simplesmente desapareceu em uma luz suave e dourada. Voltei para casa completamente transformado mais uma vez, mas agora com a certeza absoluta de qual era meu propósito na vida. Contei tudo para Carla e Mateus, que me ouviram com admiração e respeito. Meu filho, agora com 12 anos e muito maduro para a idade, me disse algo que nunca esquecerei. Pai, quando eu crescer, também quero ser um plantador de sementes como você. Hoje, 5 anos após aquele primeiro encontro com Ana Cristina, minha vida continua sendo uma sequência de milagres cotidianos. A van azul ainda percorre as estradas do Paraná, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida continua iluminando o caminho de todos que precisam de ajuda. Meu filho Mateus, agora adolescente, frequentemente me acompanha nas viagens e já demonstra a mesma sensibilidade para identificar pessoas que precisam de auxílio. Criamos, minha esposa e eu, uma pequena organização informal que chamamos de Anjos da Estrada. Não temos papelada, não pedimos doações, não fazemos propaganda, simplesmente conectamos pessoas dispostas a ajudar com pessoas que precisam de ajuda. Hoje somos mais de 300 colaboradores, espalhados por todo o estado, e o movimento continua crescendo organicamente. A história de Ana Cristina se espalhou, e frequentemente recebo ligações de pessoas relatando encontros similares, misteriosas aparições de pessoas que oferecem ajuda nos momentos mais difíceis e depois desaparecem, deixando apenas símbolos sagrados e corações transformados. Cada relato que ouço confirma minha certeza de que vivemos em um universo onde o amor é a força mais poderosa e onde ninguém está verdadeiramente sozinho. Sei que alguns de vocês que estão assistindo a este vídeo podem estar passando por momentos difíceis, se sentindo perdidos, abandonados por Deus ou desesperançosos quanto ao futuro. Quero que saibam que Ana Cristina não foi enviada apenas para mim. Ela, ou alguém como ela, também pode aparecer em suas vidas. Talvez não de forma tão literal quanto aconteceu comigo, mas através de uma palavra amiga num momento de desespero, através de uma oportunidade inesperada que surge quando tudo parece perdido, ou através de uma força interior que vocês nem sabiam que possuíam. O verdadeiro milagre não está apenas no sobrenatural, mas na nossa capacidade de nos tornarmos canais de bênção uns para os outros. Cada um de vocês pode ser o anjo que alguém está precisando encontrar hoje. Podem ser os portadores da imagem de Nossa Senhora Aparecida que alguém precisa ver para recuperar a fé. Antes de encerrar este relato, quero fazer um convite especial para todos vocês. Se esta história tocou seus corações de alguma forma, se vocês sentem que podem ser instrumentos de bem na vida de outras pessoas, considerem se tornar anjos da estrada em suas próprias comunidades.
Não precisam de organização formal, não precisam de dinheiro ou recursos especiais. Precisam apenas de corações abertos e disposição para servir. Obrigado por terem me acompanhado nesta jornada extraordinária. Se vocês gostaram desta história e querem ouvir mais relatos como este, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Temos muitas outras experiências reais e emocionantes para compartilhar com vocês. E, por favor, nos comentários, contem suas próprias histórias de encontros especiais, momentos de providência divina, ou situações em que vocês foram anjos para outras pessoas, ou outras pessoas foram anjos para vocês. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês e que possam encontrar, como eu encontrei, o verdadeiro sentido da vida no serviço ao próximo. Que suas estradas sejam sempre iluminadas pela luz do amor e da esperança. Um forte abraço de toda a nossa família para as suas famílias e até a próxima história. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.